retornamos agora com o advogado e vice-prefeito Gustavo Paim. Dentro das mudanças que nós estamos falando, a educação sofreu uma mudança muito forte. Conta um pouco dessa mudança. Sem dúvida. Desde a campanha, e isso é importante, nós fizemos propostas muito pontuais na campanha. Acho que um dos grandes problemas que a política tem hoje é que a sociedade parou de acreditar na política e nos políticos, de tantas propostas e promessas que se dão na campanha e depois não são cumpridas. Então, as nossas propostas foram extremamente pontuais e tudo aquilo que é realmente factível. E uma delas foi na educação. A educação de Porto Alegre tem índices muito ruins e não é uma remuneração insuficiente. Claro que a remuneração dos professores sempre precisa ser melhorada, mas em termos comparativos, os professores de Porto Alegre recebem melhor do que do Estado e recebem melhor do que das capitais brasileiras em geral. E, ao mesmo tempo, são extremamente qualificados. Nós temos muitos professores com mestrado e doutorado, uma formação de muita capacidade. E o custo da nossa educação não é barato, mas isso não se refletia na qualidade da educação, do ensino. Nossos índices, tanto do IDEB, anos iniciais e finais do ensino fundamental, como na Prova Brasil, são muito ruins. A ponto de, na Prova Brasil, para se ter ideia, dos 100 pontos do 9º ano, que é o último ano do ensino fundamental, as escolas de Porto Alegre têm 9 acertos. É uma nota 0,9. 9 de 100. 9 de 100. Caramba! E no resto é em torno de 20, 15, no 5º e no 9º ano da Prova Brasil, em português e matemática. 80% das crianças da nossa rede de Porto Alegre saem do ensino fundamental sem a proficiência mínima em português e matemática. Olha o mal que a gente está fazendo por essas crianças. A gente precisa mudar essa situação. O que foi feito? Nós não temos nem 60 dias. Nós podemos imaginar que pudéssemos manter o que estava acontecendo, cujos resultados, está bem claro, não são satisfatórios, ou mudar essa situação. E mudar essa situação significa o início do ano letivo, ocorreu segunda-feira, dia 6. Quer dizer, como é que nós vamos mudar 6 de março de um ano sem fazer isso de maneira absolutamente rápida, necessária, com muito estudo, com muito conhecimento, mas nos primeiros meses. Não se pode esperar, a não ser que nós esperássemos e fôssemos aplicar só no 2º ano de mandato. São 4 anos de mandato. Perder um ano para essas crianças que não aprendem português e matemática é muito caro. Então, nós realmente fizemos uma mudança curricular, uma mudança de horário, em que os professores têm que dar 15 minutos a mais de aula por dia. E os alunos vão ter mais de 3 horas a mais de aula com os professores por semana. Então, é realmente um choque de gestão, é realmente uma alteração da educação em Porto Alegre, porque, repito, os resultados hoje como são, nós sabemos, e nós não queremos repeti-los. Nós precisamos mudar essa situação e estamos fazendo tudo o que a nós cabe para mudar isso. E nós precisamos fortemente contar com a compreensão dos diretores, contar com a compreensão dos professores, dos pais, mas que todos tenham a consciência de que o foco da educação é no aluno. Nós temos que pensar nos nossos alunos e nós faremos tudo o que for necessário para que os nossos alunos possam se realizar e ter uma vida melhor, tendo conhecimentos mínimos necessários nas escolas da nossa rede. Pai, eu dei aula há muito tempo no Estado, na época da faculdade, enfim, me sustentava um pouco dando aula, fui professor do Estado. De vez em quando dou aula na Unicinos também como convidado, mas eu recordo bastante na época de Projeto Rondon e de época que eu lecionava, existia uma variação na capacidade do aluno de absorver conteúdo de acordo com a estrutura da sua residência, da sua família, da sua estrutura social. E isso se refletia de uma maneira muito forte, negativamente. Esses fatores do que a gente acompanha hoje se agravaram muito. Nós não poderíamos, na escola, estar atacando só uma parte desse problema e não mexendo na sua origem? Perfeito. Eu concordo plenamente, está falando, Luiz Antônio, eu sou professor universitário e mesmo na universidade a gente vê disparidades, dificuldades que geram maior dificuldade de ensino. E claro que quando a gente fala em ensino infantil, ensino fundamental,
aquilo que realmente é de competência do município e do Estado, é ainda mais complexa essa situação. Porto Alegre vive essa realidade. Das nossas 98 escolas municipais que nós temos, a imensa maioria está em zonas de vulnerabilidade social. Então, sim, a gente precisa trabalhar com assistência social, a gente precisa trabalhar com saúde, a gente precisa trabalhar com todo um acompanhamento de segurança que é importante, mas nós não podemos deixar de analisar também o conteúdo que é passado, o tempo em que o aluno tem com o professor em sala de aula e aquilo que realmente é importante para o seu aprendizado. Nós não podemos deixar de atacar nenhum dos focos. Nós precisamos realmente permitir que haja uma situação de segurança que permita ao aluno ir para a escola com tranquilidade, o que hoje nós não temos, é verdade. Nós precisamos ter questões de saúde que permitam que o aluno esteja concentrado, com nutrição, com saúde, para poder realmente se apropriar do conteúdo que lhe é passado. Mas nós precisamos de mais tempo de convívio do aluno com o professor, nós precisamos ter um conteúdo programático muito claro e mínimo que tem que ser passado para todo e qualquer aluno e nós precisamos aferir resultados. Nós precisamos ter frequência de avaliação para ver se aquele aluno está aprendendo, porque eu não posso esperar 1, 2, 3 anos para me dar conta que ele não aprendeu. Eu preciso realmente a cada semana, a cada mês, estar monitorando o andamento daquele aluno para não perder tempo em algo que é tão importante, que é o aprendizado. E tudo isso dando transparência para a família. O pai, a mãe, o seu João, a dona Maria, precisam saber se o seu filho está aprendendo, como é que está o andamento na sua escola, porque a educação não é apenas o presente, não é apenas o futuro, educação é o mínimo que a gente precisa dar para a nossa sociedade. Para que não se traduza no futuro em pensar que é certo deixar uma cadeira com um casaco pendurado e sair para fazer atividades particulares. Sem dúvida. Correto? No futuro se reflete também desta forma. Sem dúvida. E aí eu estou entrando num assunto que é bastante polêmico, que é a questão do ponto. Como é que está sendo a reação à implantação do ponto? Ou a uma maior efetivação? Isso é algo fundamental. Nós temos hoje o ponto eletrônico com crachá e biométrico na Prefeitura de Porto Alegre e, de certa maneira, em todos os prédios públicos há o relógio ponto. O problema é que nem todas as atividades se bate o ponto. Então, nós fizemos um decreto que foi agora, sexta-feira passada, em que nós estabelecemos, digamos que um engessamento maior ou um maior controle do ponto. A educação que nós estávamos falando, das nossas 98 escolas, se bate o ponto em apenas 23 delas. Então, nós precisamos ter este controle de ponto também. Nós precisamos, o servidor público, e aqui eu não falo de forma depreciativa, o servidor público é muito caro para a sociedade. É uma cultura que foi adotada. Nós somos caros para a sociedade. O prefeito é caro, o vice-prefeito é caro, o salário, a estrutura, o custo, ele é caro para a sociedade. A sociedade paga altos tributos e ela precisa ver o serviço público prestado de forma com muita qualidade. Então, nós precisamos trabalhar em todas as frentes e uma delas é realmente mostrando à sociedade com transparência, com controle, que aquele servidor, que todos os servidores que são pagos pela sociedade estão ali cumprindo seu papel, estão ali dedicando o que tem de melhor da sua expertise e do seu tempo para prestar melhor esse serviço à sociedade. Bom, mas está sendo aceito o ponto? Eu não tenho a menor dúvida que a imensa maioria da sociedade, e isso, claro, a imensa maioria dos servidores públicos tem essa noção de responsabilidade, de comprometimento, tem essa noção de o que representam para a sociedade. Então, sim, majoritariamente está sendo muito bem recebido. Claro que há resistências, mas há resistências em todas as corporações, há resistências em todos os locais. Então, não há diferença no serviço público. O nosso produtor também está resistindo a nos dar mais tempo e eu preciso fazer uma última pergunta. Claro. As obras inacabadas da Copa, quando vão acabar? Nós estamos organizando tudo porque, infelizmente... 1 minuto e meio. Infelizmente, muitas das obras da Copa, o município tomou financiamento, já recebeu todo o valor do financiamento e não tem mais recursos para continuar essas obras. Esse que é o problema. Usou em outra coisa ou faltou? Teve muito aditivo. Então, obras, infelizmente, no serviço público costumam ter aditivo de tempo e de recursos.
E isso já está fora do financiamento. Tudo que é aditivo não é pago pelos organismos internacionais, não é pago pelo financiamento, fica pelas contas da prefeitura. E, repito, nós estamos com risco de atrasar salário. Imagina a questão de prioridade e a questão de escolha. Mas nós estamos reestruturando, especialmente nós temos uma secretaria de parcerias estratégicas que está mapeando todas as possibilidades para, junto com a iniciativa privada, dar andamento, dar continuidade e resolver isso, que é um reflexo do entrave de Porto Alegre. Né? O entrave das obras é um entrave da própria administração. Um aditivo tem origem num erro de projeto? Às vezes feito com um projeto mal concebido, às vezes com um projeto meramente preliminar, às vezes porque demorou mais tempo ou porque o recurso não veio e isso se perdeu alguma parte da obra. Então tem várias razões. Mas sem analisar o mérito, a nossa proposta de campanha foi terminar as obras existentes e só começar obras novas quando tiver o recurso garantido com o prazo determinado e ir aplicando severas multas pelo descumprimento. E é isso que nós queremos fazer para realmente não ter aditivos, porque isso tem um custo muito maior para o cidadão. Acabou nosso tempo. Obrigado pela tua presença aqui, foi um prazer te receber e retorne. Um prazer falar contigo, Luiz Antônio, com todos os teus telespectadores e sempre à disposição para aquilo que tem de interesse público para a sociedade de Porto Alegre. Ficamos por aqui.